Ótimo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos aqui na nossa segunda aula e para essa aula 2, conforme o nosso plano de ensino, nós iremos estudar acerca da violação do direito autoral, artigo 184 e seguintes do Código Penal. Eu vou estar disponibilizando com vocês tá seguindo como se fosse o nosso quadro, que a gente possa estar fazendo algumas anotações, tá? Então, hoje o tema do nosso estudo 184 seguintes, ambos e o artigo 184, ele inaugura violação do direito autoral, né? Mas falar de direito autoral, a primeira observação que eu gostaria de fazer, o artigo 184 do Código Penal, ele é considerado uma norma penal em branco. E aí, Luiz Fernando, o que significa uma norma penal em branco, né? E os demais? Uma norma penal em branco nada mais é do que uma norma que precisa de fundamentação. Então, todas as vezes em que nós estivermos estudando um tipo penal e a doutrina o chamar de norma penal em branco, é justamente, significa, é o mesmo que dizer que para esse tipo penal seja entendido de forma completa, eu preciso de uma lei, né? Ou uma portaria, enfim. Eu preciso de algo a mais para que eu possa compreender a temática. Nesse caso, o que complementa, então, né, o artigo 184? É justamente a Lei 9610, e é a lei objeto do nosso estudo em algumas súmulas de hoje. É o estudo da nossa, que será utilizado na nossa aula. Então, a Lei 9610, ela traz inúmeros entendimentos para que a gente compreenda, venha a ser, um direito autoral. Quem é o autor, né? Há alguma excludente de tipicidade, né? Desse tipo penal? Então, o que pode excluir? Justamente é o entendimento da Lei 9610 de 98 que nós temos por base no estudo dos crimes relacionados à violação do direito ao. Mais uma vez, com relação aqui no chat, Cristiano, seu áudio tá falhando muito. falhando muito, Sim. tá? Tem mais alguém que o áudio tá falhando muito? Ou é só o da Jussara? Tá certo. De qualquer forma, eu estou anotando para auxiliá-los, tá? E isso pode ser devido ao sinal.
tá? Eu tive outras aulas que foi tudo tranquilo, mas de qualquer forma, além de anotar, está tudo gravado, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, tá bom? Eu irei falar de forma um pouco pausada para que vocês possam compreender. Espero que melhore, tá? É esse o meu desejo. Ok, Jussara? Ok, obrigada. Ah, então tá certo. Então, eu estava dizendo que nós, enquanto estudantes, nós precisamos entender quando se trata de violação ao direito autoral, nós precisamos entender quem é, para a norma, considerado o protegido desse direito, né? Então, para isso, nós precisamos, como eu disse para vocês, o artigo 184, ele é uma norma penal em branco. E por ser uma norma penal em branco, ele precisa ser complementado. Como é lei, artigo 184, complementado por lei, que é a lei 9610 de 98, quando uma lei complementa a outra lei, nós estamos diante de uma complementação que é chamada homogênea. Tranquilo? Então, o que é uma complementação homogênea? Quando eu tenho uma lei, por exemplo, o artigo 184 está previsto no Código Penal, que é uma lei. Então, uma lei que, por ser norma penal em branco, precisa de um complemento, esse complemento, quando se é também uma lei, estamos diante do que a doutrina classifica como complementação homogênea. E o que vem a ser uma complementação heterogênea? Uma complementação heterogênea é justamente uma lei que é complementada, por exemplo, com uma portaria. Então, se uma lei é complementada por uma portaria, lei mais portaria é heterogêneo. Então, essa complementação é heterogênea. Agora, se eu estou diante de uma lei, né, aqui no caso, o artigo 184, complementado por outra lei, lei 9610 de 98, lei que complementa a lei, complementação homogênea. Vamos anotar? Uma lei complementando outra. Ótimo. Prosseguindo, com relação a mais uma observação muito importante aqui, é justamente quando nós estamos diante de uma violação do direito autoral, primeiro a gente precisa compreender esse tipo penal. Para isso, eu vou compartilhar com vocês a página em que nós temos aqui a lei. Nós estamos conseguindo enxergar a Lei 9610 de 98 na tela? Sim? Lei 9610 de 98?
Isadora, você tá ótima. A Jussara já me disse sim, que estão conseguindo enxergar. Ótimo. Então vamos estudar não toda a lei, mas vamos estudar aquilo que é mais importante dentro da lei. Primeiro fato que eu trago para vocês, além do artigo 184, que trabalha essa questão da violação do direito autoral e conexos, nós temos aí essa lei 9610 que diz, né, mais uma vez, da regulamentação dos direitos autorais, né, entendendo-se o que é direito do autor e o que é conexão, tá? Então, vamos lá no artigo 5º, inicialmente, e vamos entender o que é uma publicação. Artigo 5º, para os efeitos desta lei, considera-se publicação o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor ou de qualquer outro titular de direito do autor, por qualquer forma ou processo. Isso é publicação. Então, publicação é o oferecimento da obra literária, artística ou de conhecimento público, claro que com o consentimento do autor. Outra palavra importante é justamente entender o que é reprodução. Reprodução nada mais é do que a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica, ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário, por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. Aí você me pergunta, por que eu preciso compreender tais palavras? E aí eu vou te explicar a principal importância de se compreender as palavras. Porque olha o que diz o artigo 184, parágrafos 1º e 3º, nesse primeiro momento. Olha, violar, artigo 184, caput na tela. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Parágrafo 1º. Essa é, na verdade, essa violação, né? Ela é a figura simples. Figura simples por quê? Porque olha a pena dessa violação. Detenção de 3 meses a 1 ano. Essa figura simples aqui, nós já estudamos o que é suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo, nós temos previsão lá no artigo 89 da Lei 9.099, e nós entendemos que há possibilidade de suspensão do processo. Então, aqui, na modalidade simples, prevista no caput do 184, há sim possibilidade da suspensão, tá? Da transação penal, tá? Não só da suspensão condicional do processo, mas também da transação penal. Agora, olha para você ver o que vem a ser dito no parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução, olha por que eu li lá na Lei 9610 o que é a reprodução. Então, ó, parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução de forma íntegra ou total ou parcial, com intuito de lucro, direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de uma obra intelectual, interpretação,
execução, fonograma, sem autorização expressa do autor. E aí, quem estiver acompanhando com o Código Penal, sublinha as palavras sem autorização e expressa do autor. Por quê? Porque, em contrário senso, essa violação aqui, para que ela seja configurada, ainda que estejamos diante de um caso que a autorização tenha sido tácita, tenha sido verbal, aqui o parágrafo 1º, ele só valida a autorização expressa, a autorização escrita. Quer dizer que, para o cometimento do crime de violação com relação à reprodução total ou parcial, com esse intuito do lucro, quer direto ou indireto, né? Por qualquer meio, inclusive, pessoal, inclusive através do meio cibernético, através da internet, ainda, gente, que nós tenhamos um caso, um fatídico, ou um causídico, que simplesmente relate que houve uma autorização, mas essa autorização foi tácita, não foi expressa, nós estaremos diante da figura qualificada do crime. Do que crime? De violação de direito autoral, tá? Então, o caput trabalha a figura simples e os parágrafos 1º e principalmente o 3º, nós temos aqui a figura qualificada. Então, para quem comete, né, essa reprodução total ou parcial sem autorização expressa do autor, mais uma vez, expressa, e vocês não sabem o quanto isso é importante na hora de se fechar uma questão, quer de prova de OAB, quer de prova de concurso, tá? Então, essa autorização, ela precisa ser expressa. Se não tiver autorização expressa, eu estou diante do crime de violação. E aqui, por ser uma modalidade qualificada dentro do Código Penal, não é cabível, diante da pena, qual seja a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, aqui nessa figura qualificada, eu estou diante de um causídico em que não é possível a benesse do artigo 89 da Lei 9.099 dos Juizados Especiais. Ou seja, melhor dizendo, eu não posso, para quem comete a modalidade qualificada, oferecer, enquanto Ministério Público, eu não posso oferecer a suspensão condicional do processo. Eu não posso oferecer a transação penal. Por quê? Porque a pena aqui é bem maior da pena do 184, tá? E justamente por que essa pena é um pouco maior? Porque seria mais ou menos no seguinte sentido, de rechaçar, né? Na verdade, o cunho da pena de prevenção, né? Na verdade, o cunho pedagógico também, né? Para que outros possam ver e dizer, peraí, não tô brincando com isso aqui, porque aqui não vai me ser oferecida a suspensão condicional do processo, eu não vou ter essa benesse, tá? Por quê? Porque o Código Penal, ele justamente rechaça, ele justamente qualifica tal tipo penal, tal tipo de violação, viu? E não é somente essa violação voltada à reprodução total ou parcial, com esse intuito do lucro direto ou indireto, mas nós temos também o parágrafo 3º, que eu gostaria de conversar aqui com vocês também, que ele diz o seguinte, vamos ao texto da lei. Se a violação consistir no oferecimento ao público
e nós já lemos na Lei 9610 o que significa esse oferecimento, né? Significa no sentido de divulgar ao público, né? De fornecer ao público. Então, se essa violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro meio, outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinado por quem formula essa demanda com o intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização, mais uma vez sublinho, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista, do executante, do produtor ou de quem os represente. E por que está escrito aqui representar? Porque muitos artistas, eles têm o quê? Eles têm os seus devidos representantes, né? Que inclusive, pessoal, podem ser inclusive pessoa jurídica. Então, quer pessoa física ou quer pessoa jurídica, nesse caso aqui, pode cometer tal tipo penal, tá? Claro que a pessoa jurídica, ela tem os seus representantes, né? Então, ela atua em que sentido? Ela é chamada ao processo em que sentido? Para responder. E quem vai responder? Os seus representantes, tá? Mais uma vez, tanto como eu disse para vocês no parágrafo 1º quanto no parágrafo 3º, nós temos uma qualificação desse tipo penal, desse tipo de violação no que tange ao direito do autor, né? E aí, eu converso com vocês, mais uma vez, a importância e a relevância de levar em consideração no exercício, na questão, no problema e verificar, houve autorização? Houve. Mas essa autorização foi tácita, foi verbal? Não adianta. O tipo penal foi configurado. Contudo, houve autorização? Houve. Mas essa autorização foi expressa? Ótimo. Se for expressa essa autorização, exclui-se a tipicidade. E a gente vai conversar que não é só esse caso de autorização expressa que exclui a tipicidade, que exclui a responsabilização no que tange a essa violação prevista no artigo 184. Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Eu separei para vocês o artigo 11 e, na verdade, ele traduz para nós o que é o autor, quem é o autor, né? Porque nós estamos trabalhando a violação de direito o quê? De direito autoral. Então, quem é esse autor? Esse autor desse direito nada mais é que uma pessoa física, criadora de um livro, né, de uma obra literária, artística, científica. Então, esse direito desse autor, ele encontra respaldo, inclusive constitucional. Artigo 5º, nós temos lá no artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, a previsão justamente dessa liberdade em que as pessoas possuem de produzirem obras de cunho cultural, obras de cunho científico, artístico, livre de censura, inclusive. Então, diante dessa liberdade, o nosso Código Penal, ele atua em que sentido? No sentido de escudo, no sentido de proteção. Proteção a quê? Proteção a uma obra que é intelectual.
a uma obra, inclusive, que tem liberdade, prevista como uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea por quê? Porque está prevista no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Se está prevista constitucionalmente, cláusula pétrea. Não pode haver mudança, não pode haver diminuição dessa proteção. É justamente nesse sentido que eu converso com vocês. Seguir mais um pouquinho a respeito dos direitos do autor. Artigo 22, ele traduz um importante direito. Na verdade, quando eu trabalho os direitos do autor, ele traduz em que sentido? Ele diz, olha, pertencem aos autores, ao autor, o direito moral e o direito patrimonial. E aí, você me pergunta, mas por que direito moral? Nada mais justo do que proteger a moral de quem criou. Então, se ele, com base na Constituição Federal, enquanto autor de um livro, por exemplo, se ele percebe, enquanto autor, percebe enquanto autor, que esse direito ele está sendo ferido, nós temos uma oportunidade prevista na Lei 96/10 de 98, dele inclusive requerer do Estado a sua proteção, porque aquilo está ferindo um direito, ferindo a sua moral. Ferindo a sua moral, em que sentido, professora? No sentido de que ele, enquanto cidadão, ele criou. Então, ele perceber que aquela obra ela está sendo comercializada sem a sua autorização expressa, isso, na verdade, é um valor intrínseco. E esse valor, nós temos a complementação dessa nobre lei, da Lei 96/10, no seguinte sentido, olha, isso não fere somente o bolso do autor, mas isso vai além. Porque senão, de outra forma, nós estaríamos o quê? Nós estaríamos tratando, na verdade, de forma mínima, né? Algo que, na verdade, tem previsão constitucional. Um valor que, na verdade, cabe um dano moral, né? Em função justamente de um direito que não foi observado, de um direito que, por outro, pelo agressor que está do outro lado, ele se utilizou, inclusive de quê? Má fé. Sim ou não? Claro que sim, tá? Então, são direitos, o artigo 24, ele diz, olha, são direitos morais do autor. Inciso 1º, ele pode reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra dele, de ter no nome dele pseudônimo ou sinal convencional indicando ou anunciado como sendo ele o autor. O de conservar a sua obra de forma inédita, retirar de circulação, o de ter acesso a um exemplar que é único, né? E, mais uma vez aqui, nós percebemos o direito sucessório, aqui no parágrafo 1º. Ele morrendo, o autor, transmite-se aos seus sucessores, como é o caso de tantos artistas midiáticos, de grande fama, né? Em que nós temos conhecimento amplo.
Por que passou para o sucessor? Porque tem uma norma, né? Porque há uma previsão. Na verdade, na ausência do autor, ele tem o quê? Ele tem o direito de exercer o quê? A proteção do seu quinhão hereditário, né? Como nós estudamos no direito civil. Então, aqui, na verdade, ele está exercendo o quê? Esse direito, na verdade, que moral, que era do autor, mas em função do falecimento, transmitiu-se para quem? Transmitiu-se justamente para os herdeiros e seus sucessores. Nesse momento de aula, eu já fui informada aqui que o nosso tempo ele está encerrando da nossa reunião. Então, essa é a nossa aula parte 1 e eu vou estar enviando para vocês o link para que vocês possam acessar já em sequência a nossa parte 2, tá bom? Ok? Aguardo vocês, nossa próxima reunião, há alguns segundos. Obrigada.